Amém? Graças a Deus, amém, pessoal? Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos, aleluia, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Nós vamos mostrar nesta noite que o antigo pacto, a antiga aliança, era apenas algo simbólico e transitório, tá bom, pessoal? Ora, se ele tivesse na terra, nem tão pouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazes conforme o modelo que no monte te mostrou. Oh, aleluia! Oh, alaia sou de cantarabacé, rachon de canturiandaia sendarabassou. Oh, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, venha nesta noite, meu Pai, venha neste momento, meu Pai, trazer uma unção de compreensão, de entendimento, de arrependimento, meu Deus, tanto nas nossas vidas que estamos aqui, como de todos que nos assistem através da internet. Em nome do Senhor Jesus, desce Espírito Santo com a tua unção, com o teu poder, agora e para todos sempre, bem forte. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Bota aí a Bíblia, isso, no local, bem forte mesmo, que é para ele, para glória e louvor do Senhor. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Amém, gente? Olha só, a igreja que havia lá em Israel, no caso, os hebreus, eram os judeus que se tinham convertido, tá? E eles, muitos deles, estavam desistindo da fé, por causa das perseguições e tal. Aí esse escritor, ele começa a expor um monte de coisas, explicando, e nisso ele fala coisas muito profundas, gente. Tem gente que fala assim: mas pastor, esse livro é muito difícil do povo entender. Mas é o Espírito Santo. Você leu a passagem aqui que fala que vai chegar um tempo que ninguém vai precisar dizer: você conhece o Senhor? Porque Ele mesmo o ensinará. E esse tempo, para nós, já começou, sabia? Apesar do escritor estar falando do futuro de Israel. Porque a salvação, ela veio primeiramente para os judeus. Está escrito lá em João, no capítulo 1. Ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam. Então o que acontece? Jesus veio para eles, só que eles não receberam. Aí abriu-se um caminho, uma porta para chamados gentios, que são os povos que não são judeus. É como se fossem pagãos. Nós éramos pagãos. Nós, os outros povos, servia vários deuses, né? Deus de pau, de pedra, de metal, hoje de gesso, né? Hoje num quadro, numa imagem, vários deuses. Mas Israel foi orientado a servir um só Deus. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai da tua parentela, sai desses costumes antigos e eu te mostrarei uma nova terra, tá? E nós, no caso os judeus, eles receberam a lei, tiveram vários profetas, uma nação. E quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, você vai vendo a queda deles e tal, nunca se firmavam, e levanta um rei, cai aquele, levanta outro, vem um profeta, vem um povo e está debaixo de escravidão. Você vê isso muito no livro de Juízes, né? Está debaixo de escravidão, sofrendo, daqui a pouco vem um libertador, Deus levanta um libertador. O libertador, ele é uma tipologia, um tipo de Cristo, sabe? E aí Deus levanta um libertador, aí o povo sai daquele sofrimento, aí daqui a pouco, quando você vê, passa 30, 40 anos, hoje até menos, o povo está na mesma situação. Aí depois, Deus levanta outro, aí daqui a pouco passa um tempo, está na mesma situação, e Deus levanta outro. Inclusive, Deus me mostrou isso até com respeito às igrejas, sabia?
porque se você for observar os movimentos das igrejas, desde o início da igreja primitiva, aí você vê lá no livro do Apocalipse, aquelas 7 igrejas. Vamos falar dos tempos atuais? Falando dos tempos atuais, aí você vê assim, vamos falar assim, na época da Reforma, aí Deus levantou alguns movimentos, aí depois com o tempo eles se tornavam mais uma religião, não avançava, virava um costume, uma tradição, aí Deus levantava outro, aí depois aqueles viravam uma tradição também, aí Deus levantava outro, aí veio, né, os movimentos pentecostais, aí o movimento pentecostais também não avançava, aí Deus levantou outro, aí veio os neopentecostais, e Deus levantou, aí Deus me mostrou isso, aí depois eu me lembro que isso é uma canção que lançaram na época, que veio a bater com esse meu pensamento que Deus tinha me mostrado. É aquela canção assim, ó. Eu não sei toda não, só um pedacinho. O mais importante eu sei, ó. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós o teu espírito, o seu poder, mais ou menos assim a canção. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante. Então, Deus levanta. Você pode ver, ó, eu tenho postado alguns movimentos de avivamento. Não sei se vocês estão acompanhando, bota no grupo. São vídeos curtinhos, gente, não passa nem 2 minutos. Rapidinho. Não sei se vocês chegaram a ver. Você pode ver que já houve vários movimentos de avivamento. Vários movimentos mesmo, de repente, aí Deus levanta outro, aí daqui a pouco aquele passa, aí levanta outro, e as igrejas também são assim. Tem igrejas que Deus levantou alguns homens, que eles vieram com o movimento, e aí foi crescendo, ganhando muitas almas, a igreja foi se firmando, né? Foi se firmando, se tornou um ministério grande. Depois, ela não passa daquilo, se torna mais uma igreja, mais uma religião. Sem falar aqueles que também caem, né? Que depois não vai à frente, há aquele movimento enorme e depois não sai daquilo. Mas Deus promete para Israel algo interessante. Vamos então começar a entender aqui. Isso foi praticamente uma introdução, mas eu tenho que passar rápido por causa hoje nós estamos um pouquinho atrasados. Aí ele diz assim, no versículo 1, ora, assuma do que temos dito, que temos um sumo sacerdote tal que está assentado no céu à destra do trono da majestade. Ele já tinha feito alguns comentários, já tinha falado algumas coisas, e ele chega a essa conclusão. Tá? A gente não pode comentar aqui, eu já comentei até demais, mas qual a conclusão? Nós temos um sumo sacerdote. O sacerdote é um intercessor, gente. Ele está onde? Ele não está num tabernáculo feito por mãos humanas, como tinha naquela época. Ele está no céu. Amém, gente? Apesar que nós somos apontados também com uma espécie de tabernáculo, porque nós somos igual o tabernáculo lá, que era dividido o ato exterior, o santuário e os santos. Corpo, alma e espírito, tá? E o Espírito Santo, ele habita com o nosso espírito, tá? Ele habita no nosso espírito. Então, Jesus também está num tabernáculo. Existe um tabernáculo não feito pelo homem. Jesus está ali, assentado, intercedendo por nós. Aí ele diz assim, versículo 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Falamos já sobre isso. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. O que Jesus ofereceu, gente? A sua própria vida, seu próprio sangue. Os sacerdotes terrenos, naquele tabernáculo terreno, eles ofereciam animais, cabritos, ovelhas,
pombo, para que o pombo era mais barato, e você acha por aí, telefone, né? Para os necessitados, pobres, isso mostra que ninguém fica de fora. Ninguém pode dizer, mas eu não tenho que apresentar. Todo mundo tem alguma coisa para apresentar a Deus. Amém, gente? Mas tudo isso representa a nossa vida, tá? E aí representa também, aponta principalmente para Cristo. Então, o que acontece? Jesus, ele entra uma vez e para sempre em um tabernáculo eterno, tá? Ele é eterno, não acaba mais. Então, versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, foi dito: olha, fazei tudo conforme o modelo no monte te mostrou. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, porque Jesus, ele não está aqui na terra como os outros sacerdotes que faziam todo aquele movimento, todo aquele pau, que aquilo ali era só, gente, um modelo. Já te falando aqui que tudo que fazia antigamente era como se fosse comprando com cartão de crédito, entendeu? É como se fosse um financiamento, você comprou, só que a gente não teria como pagar. Aí Jesus veio e pagou, amém, gente? Ele pagou. Agora, gente, é diferente. Não precisa-se mais que Jesus pagar, porque já está pago. Nós não precisamos mais comprar pelo crédito. Já está na nossa conta. Amém, gente? Aleluia! Eita, glória a Deus! Então, olha só. Ele está dizendo no versículo 5, os quais servem de exemplar e sombra. É um modelo, gente. Aquilo era apenas um modelo. E mesmo assim, muitos eram abençoados e amaldiçoados. Os que criam eram abençoados, os que desobedeciam, não criam, eram amaldiçoados. Lembra? Lá de Deuteronômio 28, eles colocam diante de vós bênção e maldição. Entendeu? Só que estava tudo no crédito. Aí ele diz assim, era só sombra, eram sombra das coisas celestiais, era sombra, era modelo, não era real. Como Moisés divinamente foi avisado, agora divinamente avisado, é isso que eu tenho pedido a Deus por mim, por vocês e pela nossa igreja, gente. Então, vocês estão entendendo, gente? Diz assim, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, fazei tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Como está dizendo, é sombra, é uma tipologia. Quando ele usa essa expressão, olha, fazei tudo como o modelo, sabe o que ele está querendo dizer? Por exemplo, aquilo que está no Antigo Testamento é um modelo, nós temos que fazer conforme está ali, mas à luz da nova aliança. Entende? Por exemplo, o ritual do tabernáculo. Jesus ensina lá em Lucas 11. Entendeu? Paulo ensina em Romanos 12. Romanos 12, o que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como começava os rituais naquela época? Para até chegar ao Santo dos Santos, que era a última repartição ali do tabernáculo. O ato exterior,
que representa o nosso corpo, ali tinha o altar do sacrifício. O altar do sacrifício. Então nós crucificamos aqui a carne, as nossas vontades. Então ali no altar do sacrifício apresentava-se os sacrifícios. Jesus, ele também apresentou o seu sacrifício, que foi ele mesmo, a sua própria vida. Quando a Bíblia diz, quando o apóstolo escrevendo aos Romanos fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou misericórdia de Deus, porque a compaixão e a misericórdia de Deus é que nos leva ao arrependimento, porque por si mesmo o homem não consegue. Vocês viram naqueles vídeos de avivamento como vinha um sentimento de arrependimento das pessoas? Lembra do dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio, aquelas pessoas falaram: que faremos, irmãos? Que faremos? E aí Pedro fala: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então já havia um sentimento de arrependimento, houve um derramamento ali do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não adianta, a gente pode tornar pessoas religiosas, a gente pode conseguir adeptos, se o cara for muito inteligente, se ele passar também, se ele passar religiosidade para o povo gosta de religião, pessoal. O povo gosta, faz parte da natureza da carne. Ele gosta de religiosidade. Quando Adão e Eva pecaram, que eles perceberam o seu erro, eles logo buscaram uma forma de esconder. Eles fizeram vestes para si, porque eles sentiram uma necessidade, eles tiveram medo. Então, o homem também ele tem medo, então ele tenta se proteger. E a religião dá essa sensação. E quando eu falo a religião, a própria igreja evangélica também pode se tornar uma religião. E a pessoa aprende a cultuar. Ela aprende a fazer os cultos, mas ela não houve nela um arrependimento. Entendeu? Então, Paulo está dizendo: apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo. Ali é que é o sacrifício. Ali que você sacrifica o seu eu e assim por diante. Eu não vou entrar nesse detalhe. Toda vez que eu falo essa parte, tenho vontade de entrar um pouco mais no detalhe, mas não é a pregação agora, senão a gente prega 10 pregações dentro de uma só. Vou pular aqui essa parte. Então, o modelo, nós entendemos que é fazer conforme ali. Aí eu vou ter que falar essa parte, porque senão vai dar para você entender, vai ficar faltando alguma coisa, algum contexto. Eu preciso falar essa parte. Então, aí depois vinha a segunda parte do tabernáculo, vinha o santuário, que representava o vosso entendimento. Entendimento, o que? É a sua alma, seu intelecto, seu eu, onde está o centro das suas emoções. Renovação do vosso entendimento, tá? Quando a gente se converte, quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente nasce de novo, não é quando a gente entra para a igreja, não é quando a gente se torna crente. Pode acontecer isso, tem que acontecer, pode não, tem que acontecer isso, mas nem sempre, infelizmente, nem sempre acontece. Como eu acabei de falar, a pessoa se torna religiosa, ela gosta da igreja, gosta daquele pastor, está movimentado, está bonito e tal, e ela, entendeu? Se adapta àquilo e vai buscar aquela religião para ela. Então ele diz: renovar o vosso entendimento, porque nós temos que desenvolver o nosso entendimento, mesmo depois que você é salvo, que o Espírito Santo vem sobre sobre o teu espírito. Então você é salvo, você faz um só com ele. Você precisa renovar o seu entendimento. Para quê? Porque você não vai conseguir praticar a fé sem entender. Você não vai conseguir praticar se você não entender. Por isso, a gente vai até ver isso aqui mais para frente. Aí ele fala: faz conforme o modelo. Aí a última parte do modelo, ou seja, do tabernáculo, era o Santo dos Santos, que representa o nosso espírito. É onde a glória de Deus vinha. Amém, gente?
Mas, versículo 6, para a gente dar continuidade. Mas agora, alcançou ele ministério, está falando de Jesus, tá? Ele, Jesus, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Amém, gente? Porque a primeira promessa, como era um modelo, era uma promessa terrena. Qual era a promessa? De dar uma terra que mana leite e mel, de abençoar a família, os filhos, o pão, tudo isso as pessoas buscam hoje. Pedir, dar-se-vos-á, não é errado buscar, não. Mas tudo isso é passageiro. Por mais que você entre numa igreja, olha, a sua família toda vem para a igreja, seu filho vai para a igreja, você arruma um melhor emprego, você se torna empresário, você ganha dinheiro, você passa a ter saúde, você passa a ter muito dinheiro, você, pastor, minha vida mudou, estou abençoado, estou na terra que manda leite e mel. Mas tudo isso acaba. Vai chegar uma hora que vai acabar. Lázaro ressuscitou. Mas cadê Lázaro? Entendeu? Você está entendendo? Isso tudo é passageiro. Aí ele está dizendo aqui, o ministério, esse concerto, é algo, está firmado em coisas melhores, superiores àquelas promessas. São promessas, a nossa promessa é que nós vamos morar no céu, que nós vamos, nunca mais vamos morrer, nunca mais vamos ter problemas, essas confusão toda. Aí, como diz o apóstolo Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação não venha comparar com a glória que há de nos ser revelada. Oh, glória! Aleluia! Coisas superiores. Ele está dizendo aqui. Ele está falando, como eu falei no início, né? Expliquei. A carta aos hebreus, aos judeus. E ele está explicando, a nossa fé, tudo aquilo era modelo. Que vocês aprenderam, que era a tradição para vocês, é tudo modelo. Porque esse Jesus, muitos negaram e muitos tinham aceitado, mas não estava aguentando a pressão, não estava voltando atrás. Ele é superior. Amém, gente? Aleluia! Melhores promessas. Ele explica isso até lá no... Porque dia eu vou falar sobre aqui, Deus me deu uma mensagem, só tenho que me preparar para ela. Em Hebreus, sobre as promessas. Vamos ao versículo 7. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca teriam buscado lugar para o segundo. O primeiro não era irrepreensível, porque o primeiro, gente, era só modelo. E na verdade, o homem era até salvo pela graça. A misericórdia de Deus, desde que Adão falhou, Deus já mostrou misericórdia lá. Quando pegou o cordeiro, aí o homem tenta fazer a religião para si, tenta se proteger, fazendo vestes de folha, né? De folha. Aí Deus pega um cordeiro, sacrifica, mata o cordeiro e veste o homem. Ali já era a misericórdia. Amém, gente? Já era a misericórdia. Desde o princípio, Deus já mostrou a sua misericórdia e bondade para conosco. Então, só que essa misericórdia vai sendo mostrada ao decorrer dos anos, né? Aí, principalmente com Israel. E ele mostrou o modelo dessa misericórdia na lei. A lei era dura, era impossível se cumprir. Mas Deus não salvava pela lei, salvava pela graça. Aqueles que eram sinceros, como foi Davi, como foi muitos outros homens, heróis da fé, que creram. Amém, gente? Mesmo perecendo, mas creram. Então, o versículo diz assim, o 7, só que, porque aquele primeiro fora... Se aquele primeiro for irrepreensível, mas não era irrepreensível, era falho, nunca teria buscado o segundo. Se a lei funcionasse, aquele modelo que ele está falando aqui funcionasse, não precisava buscar outro. Mas não funcionou, não funciona. Aí diz assim, porque
repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Interessante que, lembra que eu falei que Israel se perdeu? Se misturou lá? Mas aqui, lembra que Jesus falou, quando foi lá na mulher de Cananeia, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Tá? E no caso, Deus está prometendo aqui fazer uma aliança com a casa de Israel e com Judá. Fazer uma aliança. Só que aqui ele está falando do futuro, tá? No futuro, Israel vai ser estabelecido, o milênio, vai ter um reino realmente ali por Jesus. Amém, gente? Um reino eterno, tá? Apesar de que 1000 anos, mas depois há uma mudança que eu não vou entrar agora em detalhe. Mas, lembra que eu falei no início de João? Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foi-lhe dado poder, se tornarem filhos de Deus. Ou seja, essa promessa está falando de Israel. Mas como eles rejeitaram, ela veio para mim, ela veio para você. Amém, gente? Ela veio para nós. Então é isso que ele está dizendo. Quando ele diz, farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, podemos agora interpretar que é para a gente. Por quê? Porque eles rejeitaram. Eles vão ter no futuro? Vão ter. Mas por enquanto é minha, é tua. Amém, gente? Glória a Deus. Aí diz assim, versículo 9: não segundo o concerto que fiz com seus pais. Olha só, qual é o concerto que fez com os pais? A lei. Não é segundo a lei, apesar de que existe igrejas que insistem em impor a lei para o povo. E as igrejas evangélicas que dizem ser da graça, ela também, sem perceber, tenta impor a lei para as pessoas. Não compreende ainda essa parte. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Quer dizer, não a lei. Como não permaneceram naquele meu concerto, como não permaneceram, ou seja, pessoas que buscam religião, pessoas que fazem da igreja a sua religião, pessoas que fazem, não, agora eu sou batista, agora eu sou assembleano, agora eu sou universal, eu sou pentecostal, eu sou é a mesma coisa, eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de... Quem é Paulo? Quem é Apolo? Olha, pessoal, quem busca essas coisas, quem busca a religião, ela não muda ninguém. Olha só, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei. Aí Deus não atenta. Atentar, gente, é dar atenção. Como Deus vai dar atenção? Pessoas que estão buscando religião, pessoas que estão buscando formalidade, a veste de, como é que fala, de folha. É como buscar recursos que não... Aqui está dizendo que a lei, aquela lei que no passado operou poderosamente milagres, ele está dizendo aqui que não funciona. Olha só, vamos ler de novo. Versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, a pessoa não permanece. Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto. Agora olha só, este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Aí ele passa a entender, lembra da palavra de Romanos 12? Para que entendais, entendeis, qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus.
Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é isso que está dizendo lá? Transformai-vos, a pessoa é transformada pela renovação do entendimento. Ela não é transformada por movimento, seja ele evangélico ou não. Amém, gente? Aí diz, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. É isso que ele está dizendo. Desde o menor até o maior. Nessa vida aqui, tá? Apesar de Israel, no futuro, lá Israel ainda estará no corpo físico carnal, tá? Mas vão conhecer. Nós estaremos numa dimensão diferente, tá bom? Nessa época, no futuro. Mas agora, essa palavra, esse modelo que está sendo mostrado aqui, pode se cumprir na nossa vida. Conhecer a Deus. Amém? Como diz lá, Samuel não conhecia o Senhor. Aí Deus chamou ele. Samuel, Samuel. Os filhos de Eli nunca conheceram. Eram filhos de sacerdote, filho de pastor, podemos dizer assim. Nunca conheceram. Mas Samuel conheceu, ouviu a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jamais ouve a voz do estranho. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Serei misericordioso para com as suas iniquidades. E de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. As religiões passam. Um dia, tudo aqui vai ficar para trás. Amém? Igreja, tal, tudo. Mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Só até aqui, gente, não dá para falar mais, por causa do tempo. Tá bom, gente? Em nome de Jesus. Mas deu para entender isso? Nova aliança, novo coração, mais ou menos aquilo que a gente estava conversando, pastora. É uma nova pessoa. É um pacto, uma aliança que está dizendo aqui eterna. Os dons e atributos de Deus são irrevogáveis. Israel é um modelo. Deus fez uma aliança com Israel, como modelo, é um ativo para a gente, tá? Eles falharam. Mas, porque eles falharam, aí Paulo diz, Deus vai deixar a sua fidelidade. Ele fez uma promessa para Abraão. Amém? E tem uma promessa para a igreja de vida eterna, de receber a salvação. Amém? Graças a Deus. Vamos então curvar nossas cabeças e fazer uma oração a Deus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, faz a gente conhecer o Senhor, porque aqui está dizendo que é um futuro que já pertence a gente, igreja, Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Aqueles dias para a gente já começou, como o próprio apóstolo Pedro falou no dia de Pentecoste. Aquele dia para a gente já começou, meu Deus. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Oh Espírito Santo, aleluias. Então ensinará a cada um o seu próximo. Aliás, ele está dizendo, e não ensinará, porque cada um vai conhecer. Deus,
Eu não vou precisar ficar ensinando para as pessoas, ó, não é assim, é desse jeito, daquele jeito, porque todos vão conhecer. Todos, meu Deus, essa é a plenitude, meu Deus, que nós temos que buscar. Essa é a perfeição, ainda que não alcançamos a perfeição. Mas, meu Deus, nós, uma coisa fazemos, como Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguimos para o alvo da soberana vocação. Porque, Senhor, esse é o nosso propósito, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração. Então nos abençoe nesta noite. Abençoa a todos que estão aqui neste lugar e a todos que nos ouvem através da internet, meu Deus. Ô Espírito Santo, vem, Senhor, e faz um avivamento acontecer, Senhor. Faz o avivamento acontecer. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Jesus, aplaude Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém.